Bom, pessoal da Jubage, eu tô aqui com o Paulo Siqueira, ele que é pastor, teólogo, ele participa aí do movimento, como que é, pastor? Movimento pela Ética Evangélica Brasileira. Tá certo, é um nome complicado. Pastor, eu acompanhei aqui junto com o pessoal e tem algumas perguntas para te fazer. Hoje, o que é ser cristão hoje? Olha, é um tema assim, bastante controverso. Ser cristão. Ser cristão é algo que precisa ser fundamentado para muitas pessoas hoje. As pessoas não sabem discernir o que é ser evangélico e o que é ser cristão. Há muitas pessoas que quando você pergunta para ela, você é cristão? Elas não sabem, elas se confundem. Porque o tema e o termo também evangélico está tão difundido que a pessoa se esquece que a essência de ser evangélico é ser cristão. Porque evangélico é aquele que segue o evangelho. E o evangelho é a essência do cristianismo. Então, ou seja, o evangélico nada mais é que um cristão praticante das coisas de Cristo. Mas a controvérsia está que há uma infinidade tão grande de ministérios, teologias, fundamentos que falam sobre a questão religiosa, que as pessoas não sabem discernir sobre isso. Ser cristão é estar na essência de Cristo, ou seja, é praticar os ensinamentos de Cristo. Ser evangélico é seguir o evangelho que esse Cristo deixou através da sua obra no mundo. A grande questão é que muitos fundamentos hoje religiosos não ensinam o verdadeiro evangelho. Então as pessoas se confundem. Muitas pessoas seguem segmentos e doutrinas, fundamentos e até pensamentos fundamentados em doutrinas humanas que não estão no evangelho. Então, logicamente, não estão nos fundamentos cristãos. E eu posso afirmar para você hoje que muitas igrejas, se passassem por uma revisão, se passassem por uma fiscalização, ou seja, se colocassem as suas práticas dentro dos contextos do Evangelho, muitas igrejas não se enquadrariam na questão do que é ser cristão. Tá certo. E com o blog As Pedras Clamam, né? O que hoje está havendo de errado com a igreja? O que está havendo de errado hoje no nosso meio? O Pedras Clamam nasce num momento assim crucial da igreja, meio aos escândalos envolvendo a família Hernandes da Igreja Renascer, em meio à criação da teologia da prosperidade, divisões e mais divisões da igreja evangélica. Hoje nós já não mais sabemos qual é de onde nasceu uma igreja, porque se divide em tantas formas. Por exemplo, nós temos uma avenida em São Paulo, que ela tem em torno mais ou menos de 14 quilômetros, essa avenida. E foi feita uma pesquisa que nessa avenida existe mais de 200 nomes diferentes de igrejas. Então, se você vê uma coisa dessa, para quem passa, pergunta qual que é a igreja verdadeira. Então, o site Pedras Clamam nasce nesse momento e vem confrontar realmente esses ministérios. Por isso o nosso slogan é: voltemos ao evangelho puro e simples, o show tem que parar. Porque muitos desses contextos religiosos, vindos desses ministérios, são verdadeiros shows. Não trazem a essência da tradição cristã, como a Bíblia nos diz. A Bíblia não é um meio de essência para esses ministérios. Esses ministérios são fundamentados em puro sentimento místico, mágico. Você vê um pouco de tudo dentro dessas igrejas. Você vê tradições afro, você vê tradições de auditório, você vê uma mídia toda, você vê várias coisas, mas o que você menos vê é o evangelho na sua essência, na sua pureza sendo pregado. E com isso, o que acontece? As respostas que a sociedade espera da igreja não são alcançadas. Porque as pessoas não conseguem ver o evangelho na sua pureza, ou seja, o amor ao próximo, a graça de Deus, essa questão de suprir as verdadeiras necessidades do homem, que são as carências do coração. A igreja tem essa incumbência. E esse evangelho mágico, ele entrou num sistema puramente monetário. Então, ou seja, eu pago por tudo que eu tenho é comprado, é barganhado, existe uma mística mágica, você fica confuso dentro desses cultos. Então, o Voltemos ao Evangelho Puro e Simples é uma mensagem dizendo: olha, isto não é o Evangelho. O Evangelho de Cristo é fundamentado na essência do ser humano, ou seja, supre o ser humano nas suas condições e nas suas carências máximas. E pastor, assim, no mundo globalizado e desenvolvido que nós estamos vivendo hoje, eu percebo assim, o senhor é contra o mercado gospel, e como que a gente poderia então dar continuidade no evangelismo sem ter que abusar tanto dessa forma de pregar o evangelho hoje em dia?
olha, tudo tem limites. Nós não podemos ultrapassar limites de nada, nem da alimentação, nem... Tudo que é feito com exageros provoca os efeitos colaterais. Da mesma forma, a igreja tomou parte dessa evolução, principalmente a evolução midiática, com exageros. E a questão que deve ser colocada é que muitos desses meios de comunicação que são usados hoje pelos evangélicos são usados com intenções. A Bíblia fala que Deus julga os nossos corações. Se nós julgarmos e analisarmos as intenções que muitos desses meios de mídias têm usado, nós vamos observar que essas intenções não são nada cristãs. Existem intenções de enriquecimento, existem intenções de expandir. Hoje a igreja se tornou um negócio, é um meio lucrativo. Então, muitos desses meios de comunicação que são utilizados com essas intenções. E nós não combatemos a evolução, nem a questão do uso das armas. A Bíblia fala que são armas espirituais. E um programa de televisão alcança muitas pessoas. Para você ter uma ideia, eu ouvi um testemunho recentemente de uma pessoa que chegou em casa desiludida da vida, montou todo um cenário para um suicídio, colocou uma corda no pescoço para o suicídio, subiu na corda e está lá balançando para cometer o suicídio. De repente, na TV, começa um programa evangélico. E a pessoa começa a ouvir uma oração. O pastor está fazendo uma oração lá nesse programa evangélico. E o pastor ora: Senhor, se alguém está perdendo a sua vida... E subitamente a corda quebra e esse homem cai lá na sala e não morre. Então, ou seja, esse é um fruto de um programa evangelístico. Quantas pessoas foram alcançadas por Cristo pela televisão? Mas o que nós do Pedras Cramos denunciamos e combatemos são os exageros, as intenções. E batemos forte e vamos proclamar que o evangelho puro e simples de Cristo nada tem a ver com esse evangelho mercadológico, melhor dizendo, e um evangelho que não visa em sua essência o ser humano na sua parte mais íntegra, ou seja, que é o seu espírito, que leve essas pessoas a se encontrar com Deus. Por isso que nós temos tantas pessoas sofrendo. Você passa dias, horas ouvindo rádios evangélicos, ouvindo programas evangélicos e você não ouve falar do evangelho. São propagandas de produtos, são propagandas de negócios, mas o evangelho não se ouve. Então é isso que nós queremos que volte, não pode continuar assim. Nós precisamos ter um evangelho puro e simples que volte a proclamar que Cristo é o Senhor.